Vamos falar sobre dois conceitos fundamentais para quem trabalha com os injetáveis: a beleza e o envelhecimento da face. A ausência do conhecimento desses dois conceitos nos leva a um diagnóstico incorreto e muitas vezes com resultados exagerados ou até mesmo a ausência de resultados. Então, conhecermos, entendermos sobre a beleza e sobre o envelhecimento da face nos leva a uma abordagem completa do nosso paciente e, com isso, a uma construção de protocolos com tratamentos rejuvenescedores, embelezadores e sem exageros, com naturalidade. Então, começando a falar sobre a beleza, existem diversas maneiras de definirmos e de quantificarmos o que é belo. Já a busca, falando um pouquinho sobre a história, a busca pela definição exata do que é belo esteve presente desde a antiguidade. O filósofo Platão, ele foi o primeiro a questionar o que seria belo, e para ele, o belo estava relacionado com a verdade e com o bem. E isso nos reflete nos dias de hoje também, porque aquilo que consideramos bonito, belo, nos traz sentimentos positivos, de verdade, do bem, e já aquilo que consideramos feio nos leva a sentimentos negativos. E para o filósofo Aristóteles, a beleza está na simetria, e vemos isso hoje também nos dias atuais. As faces mais belas, elas são mais simétricas. Então, a busca pela definição objetiva da beleza, ela ocupou médicos e especialistas durante épocas para delinear medidas, proporções e particularidades que universalmente represente o belo. E entre as principais características que estão presentes nas faces tradicionalmente mais belas estão a juventude, o dimorfismo sexual e a simetria. Então, para falarmos um pouquinho aqui sobre as características da juventude, devemos lembrar que aquilo que a gente vê que é jovem, que é bonito, por quê? A ausência de rugas, a ausência de sulcos profundos, como o bigode chinês, linha de marionete, não temos aquelas ruguinhas dos pés de galinha, tom de pele homogêneo, sem manchas sinistas, sem as manchas da idade. A ausência de flacidez, então a pele firme, com os tecidos adiposos posicionados e sem a descida deles na face. Um contorno facial é muito típico das faces jovens, um ângulo mandibular bem marcado. E também lábios hidratados, contornados e volumosos. Então, todas essas características, é claro que às vezes a genética pode influenciar sim, tem crianças mesmo com olheiras profundas, mas essas características, elas são aceitas como características da juventude, essa ausência de rugas, de sulcos, a pele homogênea. Então, tudo isso é considerado belo. E sobre o dimorfismo sexual, são as características fenotípicas existentes e as diferenças existentes entre os homens e as mulheres, que se dá principalmente pela quantidade hormonal diferente em cada sexo. E falando da face feminina, a face feminina ela é mais oval, as sobrancelhas são mais altas, com um pico entre os 2/3 internos da sobrancelha e o terço externo, então com essa curva na sobrancelha. Além disso, olhos maiores, distância bizigomática, que é a distância entre um malar e outro, maior que a distância bigonial, que é a distância entre as mandíbulas. Então, uma face mais triangular, um complexo maxilo zigomático mais arredondado, aquela maçãzinha dos rostos das faces femininas. Lábios grossos estão presentes nas faces das mulheres, lá com uma coloração mais arrosada, com tubérculos mais evidentes e uma linha mandibular mais arredondada, com um ângulo mandibular mais aberto e uma altura do queixo que varia aproximadamente 3,5 centímetros e um queixo mais arredondadinho e mais triangular. Então essas são as características da face feminina. Já a face masculina
tem um formato mais quadrado, sobrancelhas mais retas, olhos menores e distância bizigomática entre um malar e outro e distância bigonial iguais. Na mulher, lembrando que é mais triangular e no homem quadrado. E o complexo maxilozigomático do homem é mais reto, diferente do da mulher, que é mais redondo e tem aquela maçãzinha. A pele do homem, a massa muscular é mais espessa. Na face masculina, as características dos lábios são lábios mais finos, com uma distância maior entre a base do nariz e eles. Na mulher, o mais belo é essa distância ser pequena. E o homem tem um queixo maior, mais largo, mais quadrangular, com uma mandíbula mais reta, então um ângulo mais fechado. Aqui temos a foto da Angelina Jolie, do Brad Pitt, então eu acho que caracteriza muito o dimorfismo sexual. Vemos a região da sobrancelha mais encurvada nela, com os olhos maiores, a região do complexo maxilozigomático mais arredondada, essa distância da base do nariz aos lábios, ela é menor, os lábios mais contornados, mais volumosos e um queixo mais oval. E o contorno mandibular. Já aqui na face dele, uma sobrancelha mais reta, olhos menores, o complexo maxilozigomático mais reto. Isso é muito importante a gente entender. E aqui o queixo, primeiro falando, o queixo mais quadrado, o lábio mais fino, uma distância maior entre a base do nariz e os lábios. Então essas características elas são importantes entendermos na hora de realizarmos o nosso procedimento. Por exemplo, a toxina botulínica, a gente na mulher queremos arquear a sobrancelha, já no homem vamos deixar reto. Outro fator é o preenchimento da região malar. Não podemos pesar a mão nos homens. Já na mulher, podemos preencher com mais tranquilidade essa região. Então, essas características são importantes, é muito importante a gente entender na hora da gente realizar o procedimento no nosso paciente. Na atualidade, sabemos que pela heterogeneidade da população, cresce cada vez mais uma beleza distinta e individualizada, mas a importância de conhecermos as características que estão por trás das faces mais belas, como que vimos as características da juventude, do dimorfismo sexual, da assimetria, é importante para trazermos um resultado para o nosso paciente embelezador e rejuvenescedor, não de transformar, mas de trazer o melhor dele com naturalidade, sem transformações. Então, a simetria é um outro ponto, né? Que ao investigar o papel da simetria, foi descoberto que tanto para homens quanto para mulheres, rostos mais simétricos, como eu falei no início, são considerados mais atraentes, né? Então está relacionado diretamente com a beleza, a simetria. Então, depois de entendermos esse universo, né, passarmos rapidamente, mas esses pontos que eu citei para vocês, eles já são suficientes para, na hora de irmos ao nosso paciente, saber as indicações exatas e conforme a gente vai falando de cada procedimento, vamos aprofundando em cada parte da beleza da face. E sobre o envelhecimento facial, o que ele acontece, né? Ele altera as características da juventude, da beleza, afeta a atratividade e a autoestima das pessoas e provocando até uma alteração da autopercepção e da percepção dos outros sobre nós. Porque ficamos com a sobrancelha mais caída, dando um aspecto de um olhar mais cansado, mais triste. Às vezes a região da glabela ela fica mais contraída, dando aquele aspecto de braveza. Então essas alterações do envelhecimento refletem na nossa autopercepção e na percepção dos outros sobre nós. E é importante entendermos que o envelhecimento ele acontece nos 4 pilares da face. Então acontece desde a camada óssea, do tecido adiposo,
do tecido muscular e da própria pele. Então acontece de dentro para fora. Há uma remodelação do esqueleto facial. E o esqueleto facial é o que dá suporte às estruturas da face. Há uma mudança no tônus da musculatura. Há uma atrofia e um reposicionamento dos tecidos de gordura e um afinamento da derme. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, a estrutura óssea, ela que dá, como eu falei, o suporte a muitas estruturas da nossa pele. É a partir dela que os músculos dão origem. Então, a sua alteração afeta toda a estrutura facial. E o que vemos? Vemos um achatamento da região do terço inferior da face, um afundamento na têmpora, há um alargamento superomedial e inferolateral da órbita. Isso faz com que o olho fique mais fundo e a região periorbital mais funda também. Há uma protusão da glabela, um afundamento da maxila, então aonde fica fundo o nosso bigode chinês, perdemos essa região do malar, da maçãzinha do rosto. Há uma perda da altura do corpo mandibular. Isso faz com que, eu falo muito isso para os meus pacientes, o envelhecimento faz perder o contorno do terço inferior. Ficamos face e pescoço uma coisinha só. E até mesmo isso reflete porque há um aumento da angulação entre o ramo mandibular e o corpo mandibular. Então, com isso, a gente perde o contorno do terço inferior. Na camada muscular, há um aumento do tônus em repouso, por isso que ficamos com aquelas rugas estáticas, as rugas do repouso. Há uma atrofia também do músculo, uma rigidez, há uma discórdia na contração muscular. Isso favorece o aparecimento das rugas estáticas, uma contração muscular repetida. Como eu falei, dá aquela aparência de um olhar zangado, de um olhar triste. O tecido adiposo, vamos ver quando falarmos da anatomia, sabemos que tem uma camada superficial de tecido adiposo. Então, temos a pele e abaixo da pele o tecido adiposo superficial. E eles são divididos em algumas estruturas. E aqui vemos que alguns compartimentos, eles são divididos em compartimentos, e alguns compartimentos do tecido de gordura, eles ganham volume com o envelhecimento e outros compartimentos perdem volume com o envelhecimento. E isso a gente vê na face do nosso paciente. Ganha volume essa gordurinha do nasogeniano, que contribui para o bigode chinês. Ganha gordurinha também aquela gordura mandibular, contribuindo para aquele aparecimento do bulldog. Ganha gordura a malar lateral, a malar média, que está bem do lado da mandibular, contribuindo também para o bulldog. Perde volume o malar medial, a gordurinha daqui da maçãzinha do rosto. E isso ficamos com afundamento. Perdemos gordura na região frontal, na região temporal, dando um afundamento para essa região. E depois temos os sinais do envelhecimento na própria pele, o que acontece na pele mesmo. E alguns fatores, estão relacionados com o envelhecimento cutâneo, tanto fatores extrínsecos quanto fatores intrínsecos. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela que está exposta externamente. E os fatores extrínsecos que contribuem para o seu envelhecimento está a radiação solar, que é o principal, a temperatura, tabagismo, uma alimentação inadequada, com uma dieta pobre em nutrientes e também uma pouca ingesta hídrica. Sedentarismo, obesidade, o estresse, o sono, a poluição, tudo isso contribui para o envelhecimento da nossa pele. Temos os próprios fatores intrínsecos que contribuem para o seu envelhecimento. A genética, o envelhecimento mitocondrial, mudanças hormonais e bioquímicas, reabsorção e a reabsorção e remodelação óssea, porque o osso ele dá suporte à nossa pele. E também até mesmo a perda de tecido adiposo, que também dá suporte à pele. Além disso, a perda de colágeno na derme, elastina e de ácido hialurônico.
Então, o que vemos na epiderme? Uma diminuição da capacidade. Então, lembramos que a pele, temos a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme, que é a segunda camada. E alguns autores consideram a hipoderme, o tecido subcutâneo superficial, como camada da pele, e outros como uma camada à parte. Então, aqui na epiderme, vemos que há uma diminuição da capacidade de renovação celular, menos células de Langerhans, que são células de defesa, há uma alteração no melanócitos, então isso contribui para as manchas do envelhecimento. Na derme, há um menor número de fibroblastos e, com isso, uma diminuição de colágeno e elastina, tanto pelo aumento da sua degradação, quanto pela diminuição da sua síntese. E nesse estudo, vemos que ele relata que as alterações quantitativas e estruturais nas fibras colágenas são as principais modificações encontradas no envelhecimento da pele. Por isso, a importância de inserirmos no protocolo de tratamento do nosso paciente os bioestimuladores de colágeno. O que o paciente ele chega para nós? Ele chega para os sinais do envelhecimento que são vistos na pele, mas nós é que temos que entender que esses sinais eles acontecem pelos 4 pilares do envelhecimento, porque o osso ele foi reabsorvido, a musculatura ela ficou mais enrijecida, tecido adiposo ganhamos volumes em algumas regiões e perdemos em outras. Então tudo isso vai fazer a gente entender quais tratamentos precisamos introduzir no protocolo do nosso paciente. Por exemplo, a perda do tecido ósseo, precisamos do ácido hialurônico. A hipertonicidade da musculatura, vamos atuar com a toxina botulínica. O tecido adiposo, quando perdemos a gordura, nessas regiões que perdemos, podemos utilizar o preenchimento com ácido hialurônico. E a pele, a perda, o principal componente do envelhecimento da pele é a perda de colágeno, onde vamos atuar com os bioestimuladores de colágeno. Os sinais do envelhecimento vistos na pele são as rugas finas, marcas de expressão, sulcos profundos, hiperpigmentação, atrofia dérmica, diminuição da hidratação, telangiectasias, perda da elasticidade, do tônus, flacidez, elastose. Então, esses são os sinais vistos do envelhecimento. Então, nessa aula, conseguimos repassar as principais características da beleza da face e também os principais pontos dos 4 pilares do envelhecimento da face. Com isso, temos uma ideia do que podemos oferecer para o nosso paciente.